Então, assim, o judiciário como um todo não tem mandato para proteger a nossa civilização. O mandato deles é para fazer cumprir a Constituição e as leis, a impessoalidade, a regra do direito. Então, é para dizer assim, não pode ter censura prévia. Não pode banir, enfim, pessoas simplesmente porque tem, por exemplo, imunidade parlamentar. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Vamos então falar de STF. Vamos lá. Olha como o Brasil é o país das coincidências. Quando Hugo Mota cambaleia em relação à anistia, vem a PF com uma nova operação para investigar indícios de desvio de emendas do próprio Hugo Mota, além de uma outra operação na cidade em que seu pai é o gestor. Mas são coincidências incríveis, assim como aquela que voltou com o processo de Gilberto Kassab para o STF, justo na semana em que Bolsonaro disse que Kassab fechou com a agenda da anistia. Hoje o Kassab já disse que não é bem assim, que o PSD está dividido, que ele, Kassab, está na fase de ouvir tudo e todos e que logo depois vai se manifestar quando descobrir se vale mais a pena pensar nas eleições do ano que vem para aumentar o PSD ou pensar no Alexandre de Moraes e no STF, que vem fazendo recuos táticos. Mas se o intuito é esse, conter a percepção geral de perseguição à direita, eu tenho mais notícias para dar. Como diriam os americanos, too little, too late. Pouco demais, tarde demais. Eu sei porque eu fui agraciado com um recuo tático, mas eu não vou achar que o STF não persegue a direita. Eu continuo sob censura prévia, sem passaporte brasileiro, e lá se vão 2 anos. E como disse o André Marsiglia, se você passa o trator em cima do cara e tira o trator, você não é um grande democrata magnânimo por ter tirado o trator. Você errou quando passou o trator. Então nós não vamos entregar a rapadura tão fácil. Esquecer o que aconteceu e ainda acontece nesse país. Não é assim que funciona. Se o intuito era extensionar um pouquinho o clima para esvaziar o 6 de abril, agora domingo, tampouco eu acho que vai funcionar. Vai lotar e vai lotar de batom, porque o batom furou a bolha. O Nicolas Ferreira furou a bolha uma vez mais com mais um vídeo excelente que viralizou, comparando a Débora dos Santos a Rosa Parks, aquela mulher negra que se recusou a sair do ônibus quando tinha racismo institucionalizado nos Estados Unidos. O reverendo republicano Martin Luther King Jr. pegou dali, lançaram os movimentos fortes das conquistas sociais e tiveram grandes conquistas importantes no final da década de 60 e na década de 70. Foi uma faísca que a Rosa Parks acendeu. O batom da Débora é análogo a isso. E furou a bolha. Quando Augusto Cury, autor de autoajuda, psicólogo, psiquiatra, vem se manifestar, é porque é tarde demais. Golpe de Bolsonaro teria mais vítimas do que 64, afirmam especialistas. Quando a imprensa tem que fazer esse serviço sujo, chamando esses especialistas diretamente do filme Minority Report do Tom Cruise, me diz aí que crimes que o Bolsonaro vai cometer, ou ia. Esse, tá. Olha só como ia ser pior que 64. Para, gente. Isso não é jornalismo. Isso não é sério. Na prática, o que temos? O vendedor de pipoca sendo condenado. O morador de rua ficando preso. Não dá. Ex-procurador de Dirceu
aconselhou o coronel da PM e prometeu cargo no governo Lula. Empresário Fernando Neto, dirigente do PT de Brasília, chegou a ditar mensagem que deveria ser enviada por militar ao interventor. Que lugar no inferno de Dante está reservado para alguém que trai a pátria, a população inocente, a sua farda, a ponto de se vender dessa forma? Nós vimos ali militares se gabando de que enganaram milhares de pessoas, falando que iam protegê-las e entregando-as à Polícia Federal no dia seguinte. O Brasil tão pouco vai esquecer do que as Forças Armadas fizeram. Eu sei que a base das Forças Armadas também se revoltou com isso. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Mas a cúpula se vendeu. Traiu suas estrelas, traiu a pátria, traiu a Constituição e teve que prestar continência uma vez mais para Maduro por conta disso. 8 em cada 10 congressistas acham que o STF invade suas competências. O que fazem a respeito? Existe um instrumento constitucional de freio e contrapeso. É mais o Senado do que o Congresso. E no Senado não é tanto. No Senado ainda tem muita quenga prostituída. Mas a pressão popular está aumentando. E ano que vem é ano de eleição. E não tem nada que político tema mais do que povo nas ruas, cobrando deles certas atitudes. Por isso, domingo tem que lotar sim. As liberdades estão em jogo. Furou a bolha. Não é mais uma questão de direita e esquerda, e sim de direito e arbítrio. Quem explica muito bem é o Fernando Schiller para o William Vac. Não pode ter censura prévia no Brasil. Todos concordam, se a gente colocar aqui dezenas de juristas aqui, todos vão concordar que no ordenamento jurídico brasileiro a censura prévia é vedada. Inclusive, eu acho que membros do Supremo Tribunal Federal concordariam com isso aqui. Então, eles dizem isso com muita ênfase. Inclusive. Agora, por que cargas d'água a censura prévia é praticada em larga escala no Brasil nos últimos anos? E está tudo bem, está tudo legal, tudo em nome da democracia militante, da lógica da exceção, ou só agora já é 6 anos. Então vai ser mais 6. Então, assim, isto é Sérgio Buarque, isto é nossos afetos, a nossa tendência a flexibilizar, a nossa insegurança com as regras. Então, assim, o judiciário como um todo não tem mandato para proteger a nossa civilização. O mandato deles é para fazer cumprir a Constituição e as leis, a impessoalidade, a regra do direito. Então, é para dizer assim, não pode ter censura prévia. Não pode banir, enfim, pessoas simplesmente porque tem, por exemplo, imunidade parlamentar e que vão à tribuna da Câmara para fazer uma denúncia que consideram que deva ser feita. E quando eu digo assim, eu posso não concordar com o deputado ou o senador que faz uma denúncia contra um agente público da tribuna do Congresso. Mas se ele achar que deve fazer, eu diria que ele não só tem o direito, como o dever de fazer. E que pague depois se fez errado. E depois vai ser julgado pelos eleitores, em primeiro lugar. Né? E assim, esta é a regra que o Constituinte criou há quase 40 anos atrás, porque senão você tem o seguinte incentivo. Os demais parlamentares, por exemplo, neste caso, vão dizer assim, bom, é perigoso, então eu já não sei mais se eu tenho imunidade parlamentar. Irretocável, Fernando Schiller. Irretocável. Pois bem, enquanto isso, vem o Estadão, que tem o dia do Dr. Jekyll e o dia do Mr. Hyde. Para Bolsonaro, somos um país de nécios. Ex-presidente quer que acreditemos que ter consultado os chefes militares sobre medidas de exceção é algo tão inocente quanto falar de futebol. O Estadão acha que somos um país de nécios, ao escrever um editorial inteiro fingindo que Bolsonaro consultou militares para a aplicação da Constituição e seu artigo 142, a Dilma sondou o general Vilas Boas sobre estado de sítio. Bolsonaro sondou dentro de um contexto. Qual era o contexto? Eleições em que o STF soltou Lula, o tornou elegível com base no malabarismo do CEP, recolocou ele na cena do crime, como diria seu vice,
se vangloriou de ter derrotado o bolsonarismo, ou seja, foi jogador, torcedor e jogador, não juiz imparcial. A Jovem Pan foi perseguida, as inserções nas rádios do Nordeste não aconteceram para o Bolsonaro na campanha, a Gazeta do Povo não podia falar do elo histórico do Lula com comunistas, ditadores. A perseguição foi implacável. Esse era o contexto. O Estadão ignorou todo o contexto. Ele deve achar que somos um país de nécios para acreditar nele, Estadão. Aí vem essas contas, né? João 832, essas contas esquisitas. Eustáquio é um cara meio esquisitão mesmo, mas misturou um monte de gente. O Paulo Souza do canal Hipócritas, o Paulo Figueiredo, a Zambelli, outros, jogaram o povo na armadilha do 8 de janeiro, dando munição para perseguição. O Paulo Figueiredo foi, no dia, na Jovem Pan, condenar os que estavam no 8 de janeiro criando a ruaça. Essa conta dizem que é muito próxima do Carlos Bolsonaro. Eu não sei. O que eu sei é que é uma turma que fala coisas muito parecidas com o ator de Malhação, o canguru de bigode e por aí vai. Pergunta. Vamos limar toda a direita, mas poupar o Kassab, o Alcolumbre e companhia. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é mais grave. Eu começo a perceber uma articulação para dizer que a culpa do 8 de janeiro é de uma ala da direita radical, que não tem nada a ver com o próprio Bolsonaro e bolsonaristas. Aí não. Que eu lembro que muita gente, até o Ciro Nogueira, ficou naquele clima de tic-tac, 72 horas, o ladrão não sobe a rampa. Esses estavam incentivando, talvez, manifestação em quartel, o que por si só não é crime. Mas essa conta João 832, no anonimato, vim com esse papo, fritando o Paulo Souza do canal Hipócritas, o Paulo Figueiredo, a Zambelli, que o próprio Bolsonaro jogou para os leões, cá entre nós. Ela mandou mal mesmo naquele dia da eleição, mas ela sempre foi leal ao Bolsonaro e a atitude foi questionável, digamos assim. Até porque ele alega que não perdeu as eleições, que foi roubada, de certa forma, ou foi enviesada, que é o óbvio. Então, como é que ele vai dizer que foi a Carla Zambelli a responsável pela derrota? Isso não é legal. Viu, Mário Frias? Nós temos que ter o direito de fazer críticas construtivas. Amanhã ele pode fazer isso com você, que tem bajulado tanto ele. A Carla também fazia isso. A Carla uma vez virou num carro de som e falou: Bolsonaro, nós te amamos. Eu fiz uma crítica a ela nessa época. Eu falei, não é legal esse grau de bajulação. A vaia corrompe. Né? Amar político. Eu não amo o Trump. Eu gosto muito do que ele simboliza e do que ele está fazendo e quem ele está enfrentando. Mas se eu achar que ele errou em algumas coisas, eu vou falar. Muito obrigado pela preferência. Sob censura ainda, né? Muito obrigado. E peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, Conversa de Boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.